Como acabar com o estresse sendo síndico? Será que existe alguma fórmula de falar, não, eu não tenho problema? Não, não existe. Mas tem algumas dicas que eu vou passar para vocês de como eu lido com isso, tá? Gente, cada síndico tem uma maneira de lidar. Cada condomínio é de uma forma diferente. Eu fiz um vídeo com tipos de pessoas de condomínio, eu vou deixar depois no card, porque você acaba vendo personagens muito parecidos de um prédio para o outro, tá? Em qualquer lugar sempre tem essas figuras que aparecem, tá? Bom, a gente vive preocupado. Mesmo que não seja síndico, você está sempre preocupado em pagar uma conta. A gente vive muito no futuro, isso vai criando ansiedade. E para quem é síndico, vai criando um estresse, porque gente, eu conversei com vários, principalmente com o síndico profissional e administradora, tá? Dependendo do dia, o síndico já acorda não querendo estar ali. Mas ele quer continuar sendo síndico, ele está fazendo um bom trabalho. Então, como é que a gente faz para não se preocupar com isso? Eu vou dar uma dica que para mim resolve muito. Eu tenho meus papeizinhos, então eu coloco aqui pagar contas, ir na perfumaria, comprar a luva, entrar em contato com a Vivo. O que eu preciso fazer no dia seguinte, ó, dessa lista só falta uma coisa, tá? O que eu preciso fazer no dia seguinte, eu anoto, tiro da cabeça, eu não deixo ficar ruminando. E quando você faz o ato de anotar, você acaba realmente conseguindo dar uma aliviada, tá, gente? Isso são teorias que eu aprendi e que eu faço para mim. Eu não estou falando de nenhum artigo científico, tá? Eu sou pesquisadora na área comportamental e o que eu passo também para os outros acaba, de uma certa forma, funcionando. Então, assim, amanhã eu tenho que falar com a administração, eu tenho que falar com o advogado e resolver o problema daquele proprietário. Fora as outras coisinhas que você tem. Você sabe que você vai resolver. Aí vamos dizer que esse proprietário fica te ligando. 7 horas da noite, 8 horas, 9, eu já vi síndico atender telefone de madrugada. Não façam isso. O síndico, ele tem um horário de trabalho. É uma emergência? Não. Então amanhã eu resolvo. Não é deixar de ajudar os condôminos. Não é dizer não, mas de que forma que você diz. E faça. Resolva o problema dele, você ganha ponto. E aí você vai conseguindo amenizar um pouco esse tipo de problema, tá? Quando você tá muito estressado, se tranca no banheiro, se tranca no teu apartamento, entra no carro, na garagem, para. Gente, coisa de segundos, tá? Façam essa respiração profunda do diafragma que vem lá de baixo, pelo menos 3 vezes. O que acontece? Isso é neurociência, tá? Essa respiração, ela vai oxigenar o cérebro. É como se o tique e o teco estivesse correndo. E quando você faz essa respiração, ele senta. Ai, espera um pouquinho, tô cansado. Vamos ver o que a gente vai resolver. E isso ajuda mentalmente e fisicamente, tá? Então dá essa pausa. Pode estar no meio de uma discussão, você sente o coração acelerado, fala, gente, espera só um minutinho que eu preciso ir no banheiro. Vai e faz isso, você desacelera. Parece uma coisinha boba, uma coisinha besta, mas faz uma diferença muito grande, tá? Aqueles que vêm te criticar, você tem que entender que eles não estão contra você. Cansei de ouvir isso em reuniões que meio que
acabaram falando um monte de coisa, né, sobre o meu trabalho, sobre a minha administração, e no final da reunião vieram me dar tapinha nas costas. Olha, não é pessoal. Eu sei que não é pessoal. Eles não estão contra mim, eles estão contra a minha gestão, eles estão contra o meu cargo de síndico. Então, também vou deixar um cardzinho sobre fui criticada, como receber crítica, como lidar com a crítica. Isso também é muito importante. Gente, nas minhas reuniões, as pessoas começam a discutir alguma coisa e começa todo mundo falar junto, sério. Eu paro, eu cruzo os braços e fico olhando. Como eu gosto de analisar as pessoas, eu fico analisando. Ok, é a opinião delas, é a visão delas, é a forma com que elas enxergam o que está acontecendo. De repente, acontece isso muito. Alguém foi te procurar, alguém pediu uma ajuda e você disse, tipo, olha, isso não é da minha alçada. Nesse caso, você teria que procurar um advogado. Vamos dizer que é briga entre vizinhos. As pessoas acham que o síndico tem que resolver aquela briga. Não. Entre vizinho é entre vizinho. Não está atrapalhando o andamento do condomínio, não está na área comum uma briga. É rincha entre vizinhos, você não tem nada a ver com isso, né? O síndico não tem nada a ver com isso. E por você ter dito isso, você aconselhou, você disse o que era realmente necessário fazer, eles ficam contra você. Porque tem muitos condôminos que querem o síndico como uma babá, resolve para mim. E não é assim que funciona. Eu aprendi a resolver tudo dentro da lei, tá? Tem uma outra coisa para diminuir o estresse: exercício, boa alimentação, meditação. Beleza, quem consegue fazer, ok. Quem não consegue, eu vou dar para vocês uma dica. Meditação, o que que é? É você sair dos problemas do passado e do futuro, né? Aquele, eu devia ter, ou eu tenho que... Como que você faz isso no seu dia a dia, sem ser aquela meditação que você tem que ficar meia hora ali de olho fechado e a cabeça fica girando? A meditação nada mais é do que te trazer para o agora. A gente tá ali, tava tomando um café, você tá ali lavando louça. Nossa, amanhã eu preciso ir no banco, amanhã eu preciso... Não. Você pegou a esponja, sente a textura da esponja. Tô lavando essa caneca, lava por dentro. Sente que ela tá friazinha. Sente a água batendo nela. Faz isso por 30 segundos. Depois faz mais 30 segundos na hora que você entrar no banho. Você vai sair de casa, perceba a chave entrando na fechadura, girando. Escuta o barulho da fechadura. 30 segundos. Você vai começar a estar no agora, tá? Ó, meu interfone tá tocando, mas eu vou deixar. É aquela coisa, né? Aquela velha expressão, não é o que acontece, é como você lida com o que acontece. Gente, o estresse, ele não é necessariamente uma doença, mas ele pode se tornar, ele não é considerado uma doença. Tô estressada, tô com um estresse imenso, mas ele pode sim se tornar um burnout. Eu vou deixar também depois o link desse vídeo. Pode te trazer um infarto. O antigo síndico aqui do meu prédio, ele infartou, ele tinha posto ponte de safena. Pode alterar a tua pressão, pode dar um AVC. Então, esse estresse muito grande, ele pode fazer muita coisa, aquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Os fatores internos e os fatores externos atingem o nosso corpo, tá bom? Olha, eu sou síndica há mais de 15 anos. O meu prédio aqui na Praia Grande, são 66 unidades, com 12 ou 13 moradores. O resto são turistas. Então, vocês imaginam as pessoas que não, a grande maioria das pessoas que não estão
que são 80%, não estão aqui no dia a dia, que não sabem o que está acontecendo, chegar com suas próprias opiniões. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem ideia, mas ninguém quer estar no seu lugar, tá? Tem pessoas que estão insatisfeitas, tem pessoas que gritam, tem pessoas que te criticam, que reclamam o tempo todo. Isso daí é em todo lugar. Eu estava conversando, eu tenho um aluno que é síndico em São Paulo. E esse rapaz, eu falo que é rapaz, que ele tem 40 e poucos anos, ele estava me contando algumas coisas, é uma realidade diferente, tá? Mais ou menos os mesmos problemas, mas ele lida com um prédio. O meu são 3 andares, como eu falei, 66 moradores. O dele são, acho que, eu não lembro se é 12 ou 15 andares. E são 6 apartamentos por andar. Então é muita gente e são moradores fixos. Ali em São Paulo não é turista, não é quem vem de vez em quando. Então são assim coisas diárias. E ele me procurou justamente, né, para poder parar um pouco com esse estresse, para conseguir lidar com isso. É o que eu falei, não é o que acontece, é como você lida com o que acontece, tá? Quando a gente tem ou esse cargo ou um outro cargo que começa muita reclamação, aqueles, né, que vem, a gente acaba se apegando nesses tipos de reclamações. A gente esquece daqueles que nos apoiam, a gente esquece daqueles que nos dão força, daqueles que dão ideias boas, daqueles que nos ajudam. Então, vou dar outra dica. Quando alguém vier reclamar, tenta lembrar de alguém que veio e fez uma crítica construtiva, daquele que veio, que te apoiou, daquele que te elogiou em algo que você fez no prédio. A gente tende a sempre ficar preso no negativo, na coisa ruim. É como se ela fosse, parece que ela é mais densa, né? E a gente esquece das coisas boas. Vamos tentar não levar tudo a ferro e fogo. Tentar dar uma amenizada e principalmente cuidar da saúde. Agora, um último conselho: você não está aguentando, saia. Peça para sair. Na última reunião, eu estava disposta a sair, fizeram uma campanha, aumentaram o meu Prolabore. Foi assim, várias pessoas que vieram, que votaram em mim. Então, isso sim é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, pensa nisso. As pessoas te cobram, ok, mas não se cobre. Cuida da tua saúde.